Agora, gente, complementando aquele vídeo de polimorfismo, onde eu usei herança, vou usar o mesmo exemplo aqui de figuras geométricas para evoluir um pouquinho mais essa aplicação, tá? E mostrar o polimorfismo de uma maneira mais flexível ainda. Então, a gente está aqui com a aplicação funcionando. Agora, quando a gente inclui uma nova figura geométrica, a gente consegue fazer isso de forma isolada. Eu não preciso mexer no estudo geométrico. O estudo geométrico está usando a classe figura 2D, não é isso? E agora eu quero evoluir mais a aplicação ainda, beleza? Então olha só o que eu vou fazer. Agora eu quero estudar a área da seguinte figura, cubo, beleza? Então o que eu quero fazer é o seguinte aqui, ó. Eu quero registrar essa figura para um objeto chamado cubo. Ok? Então o lado desse cubo vai ser, nesse meu exemplo aqui, eu vou usar o lado como 3 e vou pedir para o Visual Studio criar para mim essa classe chamada cubo, Ctrl ponto, cubo aqui, beleza? Agora com o cursor em cima da classe cubo, eu vou apertar F12, tá? E agora eu tenho essa classe aqui, cubo. Ok, gente? Ó, o próprio Visual Studio já escreveu esse código todo para mim, né? Uma coisa que vocês já sabem. E agora eu vou aqui só esconder a escrita da propriedade lado. Pronto, fechamos aqui. Vou sobrescrever a área e vou dizer que a área de um cubo é 6 vezes 6 vezes o lado ao quadrado. Tá bom? Então o cubo tem 6 faces, eu vou multiplicar por 6 a área de um quadrado. Isso aqui é apenas uma maneira de fazer isso, tá, gente? Vocês podem achar outras ideias aí. Tranquilo? Roda minha aplicação. Ctrl F5. Demora um pouquinho, mas vamos ver. Rodou a aplicação. Vamos ver a listagem. E agora eu tenho a listagem da figura do cubo. Lá a última listagem lá, o valor 54, que é um cubo com 3, lado 3, beleza? Então, gente, tomem muito cuidado, tá? Quando vocês conseguirem fazer uma solução ficar flexível usando herança, tá? Porque olha o que está acontecendo. Eu criei uma classe cubo, onde ela herda de figura 2D apenas para eu usar, apenas para que estudo geométrico consiga utilizar o método área, e através do polimorfismo eu consigo chamar lá a fórmula certa do cubo. Mas percebam, gente, que cubo não é uma figura 2D. Não é isso? Então, aqui a coisa eu deixei bastante gritante aqui esse problema, mas isso pode não ser assim tão gritante, pode ser uma coisa mais sutil, tá? E a gente comete muito esse erro. Pô, aqui eu fiz uma evolução muito rápida na minha aplicação, tá? Porque eu já estava acostumado a usar herança. Então eu peguei uma classe, herdei de uma outra, reaproveitei todo aquele código que ela tinha, no caso apenas a área, né? Apenas a declaração da área para fazer polimorfismo, mas eu poderia ter muito mais código para reaproveitar, e aí eu acabei cometendo um erro conceitual. Isso pode me dar problemas no futuro, tá bom? Porque se a classe figura 2D evoluir para colocar mais conceitos de uma geometria bidimensional, o cubo pode começar a se complicar. Beleza? Então, agora a gente vai fazer uma mudança na minha aplicação. Tá? A aplicação ela tem que continuar funcionando como está, Ctrl F5 aqui.
tá? Com essa listagem aí. Só que eu vou fazer uma mudança interna na minha aplicação para que eu continue usando o polimorfismo, mas de uma maneira mais flexível, tá? E isso é a ideia de você usar as interfaces, tá? Então, interface. Olha só, na verdade, essa classe estudo geométrico não está preocupado, tá? O que ela precisa usar aqui em relação ao conceito de figura 2D? Precisa usar a área. Essa classe estudo geométrico apenas estuda as áreas, tá? Por enquanto, mas pode evoluir, mas por enquanto, para esse problema, a classe estudo geométrico está preocupada apenas em objetos que sejam capazes de calcular a sua área. Ou seja, a classe estudo geométrico fala assim: olha, você eu posso estudar você desde que você me garanta que você calcule a sua área, tá? Então essa garantia a gente faz, né, no mundo real através de contratos, tá? Eu estabeleço contratos entre duas partes, tá? Então a classe estudo geométrico criou um contrato e falou assim, ó, quem quiser ser estudado por mim tem que assinar esse contrato, tá? Que é justamente o nome para interfaces em linguagens orientadas a objeto, tá? Então, todo mundo que tiver calcular a área, eu vou criar uma interface aqui, e aí essa galera vai ser obrigada a implementar essa interface. O nome que eu vou dar, não vou botar nome nenhum, vou apertar Enter aqui e vou fazer minhas modificações aqui no código. Primeiro, não é uma classe, é uma interface, tá? E o nome eu vou dar de capaz de calcular área, beleza? Ou garante que calcula a área, enfim. E a convenção da .NET para nomes de interfaces é colocar a letra I na frente do nome da interface. Então a interface é I capaz de calcular área, beleza? Tá? Então agora eu tenho aqui essa capaz de calcular área, eu tenho um método chamado doubleArea, que não tem implementação. A gente já viu que interface não tem implementação, apenas tem aquelas coisas que você, se quiser assinar esse contrato, precisa implementar. Então ele tem um método chamado chamado área, que retorna um double. Tranquilo? Deixa eu também fazer a modificação aqui no nome do arquivo, capaz de calcular área. Beleza? Apertei F2 aqui, tá, gente? No nome do arquivo aqui do CS. E agora eu vou fazer modificações. É um pouco demorado, mas vai me dar maior flexibilidade para evoluir a minha aplicação ainda mais, tá? Então agora é o seguinte, ó. A classe figura 2D não tem mais essa área aqui. Beleza? E o quadrado, além de herdar de figura 2D, ele também implementa essa interface aqui. Então eu tirei aqui o override, mantive o método área e vou fazer as mesmas modificações para os outros figuras geométricas, tá? O cubo não é uma figura 2D, então eu só vou implementar capaz de calcular área. Ok? Quem mais? Deixa eu ver. Círculo eu já fiz. Não, ainda não. E capaz. Tá aqui. Vou tirar o override. Trapézio não fiz ainda. É capaz de calcular a área. Triângulo eu já fiz. Triângulo eu já fiz. Trapézio eu já fiz. Quadrado eu já fiz. A figura 2D agora não faz sentido nenhum, mas vou deixar ela por aí. Tá aqui a interface. Elipse já fiz. Cubo também já fiz. E o círculo também já fiz. Agora todo mundo herda. Quem é figura bidimensional herda de figura 2D. E quem implementa a área
quem tem área vai implementar, vai ser capaz de calcular a sua área, tá bom? Então, gente, agora eu vou fazer a modificação, vou fechar tudo aqui, ó, Close All Documents, e vou abrir apenas estudo geométrico. E vou fazer a modificação agora aqui para tornar o meu array um array de objetos que implementam a interface capaz de calcular a área. Beleza? Aqui também é esse cara. E acabou. Tá? Então eu tirei o figura 2D e coloquei a interface. Mas Daniel, peraí, você falou que interface, você não pode implementar um objeto tipo interface. E aqui você tem um new e capaz de calcular a área. E aí? Mas na verdade, gente, eu estou criando um array, tá? Não estou criando um objeto do tipo interface e capaz de calcular a área. Estou criando um array, tá? De 10 posições que vai conter objetos que implementam essa interface. Só que essas 10 posições, neste momento aqui da criação, ainda estão nulos. Beleza? Tá? Eu só preencho uma posição do array no método registra figura. Ok? Tá? Então, ó, já fiz a modificação que eu queria. Ctrl F5 para testar. Deu erro. Vamos ver qual erro que vai dar. Trapézio área, não existe um método para sobreescrever. Eu esqueci de tirar o override aqui, porque ele procura na... ele também tem que coisar isso aqui. Isso aqui é legal, olha só que interessante. Bom, deixa eu rodar primeiro para ver se vai funcionar tudo. Ctrl F5, vou rodar. Tem que aparecer lá a nossa listagem com as áreas específicas. Então, agora, para o cliente não aconteceu nenhuma mudança, tá? Eu estou estudando agora todas aquelas figuras geométricas ali, tá? Mas a gente fez uma mudança que ela agora ficou mais flexível. Por que flexível? Se eu colocar alguma especificação aqui de coisas bidimensionais, tá? O cubo não vai ter nenhuma influência no cubo. O cubo vai poder evoluir a parte tridimensional separado da parte bidimensional. Tá? Então, cubo de repente vai ter cálculo de volume, tá? Coisa que as figuras bidimensionais não têm. Tá bom, gente? Então, agora eu consigo ter uma classe, no caso aqui estudo geométrico, que depende de um contrato, de uma interface, e essa interface ela pode ser implementada por objetos que não tem nada a ver um com o outro. Tá? Aqui até tem cubo e figura 2D, tem a ver com geometria, né? Mas existem exemplos em que vocês vão pegar que são objetos completamente independentes, são conceitos completamente independentes. Tá? E eu vou tentar mostrar para vocês isso no futuro. Beleza? Então aqui a gente agora continuou usando o polimorfismo, só que de uma maneira ainda mais flexível, quando eu coloquei a declaração desse método na interface, capaz de calcular a área. Tranquilo? Então é isso. Um abraço.